Olá, boa tarde a todos. Aqui é Letícia Vidigal do Ho'oponopono Anjos, com o nosso encontro para estudo do livro, leitura e estudo do livro Marco Zero, de Joe Vitale. Então sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Eu vou esperar alguns minutinhos para que as pessoas possam entrar, para que a gente possa começar a nossa leitura e estudo do livro Marco Zero. Nós já começamos essa leitura há algum tempo, o material está disponível no meu canal do YouTube, Ho'oponopono Anjos, e está disponível também aqui no grupo do Facebook. Então sejam bem-vindos, gratidão aí pela presença de vocês, Shelly, querida, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Eu gosto de começar a nossa leitura voltando um pouquinho. Boa tarde, querida. Francelina, seja bem-vinda. Então, eu gosto de voltar um pouquinho o que a gente já leu no nosso encontro anterior. Então, ontem, terça-feira, foi o nosso primeiro encontro dessa semana. E hoje, quarta-feira, a gente vai continuar. Então, deixa eu só começar aqui um pouquinho voltando. Então, vou ler o que o Joe Vitale está falando na entrevista que ele está realizando, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, Francelina, seja bem-vinda. Essa é outra coisa que acontece. A sua percepção é modificada. Em vez de olhar para fora, como agora estou olhando, do segundo andar do meu escritório novo, vendo todas essas árvores maravilhosas e tudo parece um universo opulento e próspero. Mas em certa altura, décadas atrás, quando passei dificuldades na pobreza e sem teto, não teria visto isso. Teria olhado para fora, vendo apenas problemas, e, no entanto, as árvores existem, a opulência e a prosperidade existem. Assim, quando purificamos a questão dentro de nós mesmos, nossa mente realmente se expande, mas o que de fato se expande são as vendas que usávamos o tempo todo. Isso cai e temos a oportunidade da riqueza, dos recursos e assim por diante, o que quer que seja. Então, boa tarde aí quem está chegando, Alessandra, Vera Lúcia, Ivonete, Elaine, sejam bem-vindas. Gratidão pela presença de vocês aí. Então, continuando aqui a leitura. Aí o Corey, que é o entrevistador, fala assim: isso é muito útil, porque certamente posso olhar para dentro e encontrar pontos em que sinto problemas. Estou vivenciando coisas como problemas internos e ser capaz de desprendê-los seria alcançar outro nível, sabe? Aí o Joe fala assim: pare um segundo, pois isso é muito importante. Quando vivenciamos esses problemas dentro de nós, para começar, esse é o único lugar onde estão. Dentro de nós, não estão fora. Você assimila um problema como se fosse externo, porque está usando seus olhos e ouvidos, seu cérebro e tudo mais. Mas toda a informação está em seu cérebro, está em seu sistema, corpo, mente. O problema está em nós, dentro de nós mesmos, em nossa psique. Quando enfocamos esse problema e o mantemos em nosso estado de alerta, e são tão grandes que não precisamos nos preocupar em nos ater a eles, há muitos. Então, você foca ou brinque de pique com ele e o faz. Eu te amo, por favor, me perdoe, sinto muito, obrigado. Focando-se no problema a ser dissipado. Então, só dar boa tarde para quem está chegando. Então, Elaine, boa tarde. Silvia, Andréia, boa tarde. Tô de cabelo cortado. Eu mesma cortei o cabelo essa semana. Cristina, boa tarde. Arlete, querida, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Quando estiver totalmente fora de seu corpo, você não voltará a senti-lo em seu sistema. Quando olhar para fora, não verá, não estará lá. Terá sido resolvido ou se afastado. Talvez ainda haja algo a fazer, mas o que você vai fazer virá de dentro. Boa tarde, Ivonete, gratidão, querida. Boa tarde, Vânia, sejam todos bem-vindos. Aí o entrevistador fala assim: certo, isso faz sentido total, porque obviamente há problemas que já resolvi.
Não penso mais neles, sumiram completamente e dá para ver que a capacidade de acelerar esse processo ou trabalhar com isso é algo grandioso. Abre muitas possibilidades para a felicidade, reduzindo o estresse e, como você disse, permite uma vida mais alegre. Isso é empolgante. Quando as pessoas perguntam como posso usar isso para uma coisa ou outra, um exemplo que tenho e que acho relevante para a maioria de nós é como posso usar isso para perdoar alguém inteiramente. Boa tarde, Vânia. Boa tarde, Ana Nascimento. Boa tarde, Márcia. Sejam todas bem-vindas. Boa tarde. Gratidão aí pela presença de vocês. Então, vamos ver como que ele vai responder essa questão do perdão, tá? Você precisa se lembrar de que isso não é sobre a outra pessoa, é sobre você mesmo. E você é sobre você mesmo. E o que você realmente está fazendo para perdoar a si mesmo. Essa é a primeira coisa que você tem que olhar. Perdoar a si mesmo pelas memórias que ainda estão aí presentes e ainda existem, não por algo que alguém te fez. Isso é muito importante a gente entender a diferença. Quando o Joe Vitale fala assim, a gente tem que se perdoar, perdoar a si mesmo quando alguém faz algo conosco, nós estamos falando de perdoar uma energia que nós compartilhamos com essa pessoa devido a uma memória, vamos colocar assim, a uma situação que nós vivenciamos com a energia dessa pessoa ou que os nossos antepassados vivenciaram com os antepassados dessa pessoa, então ela carrega essa energia. Então, existe uma responsabilidade nossa por aquilo que está se manifestando através da situação que nós estamos vivenciando com uma pessoa. Ela nos faz algo, ela age de alguma forma e nos machuca de alguma forma. E nós sentimos mágoa e ressentimento. Então, nós pedimos perdão por essas memórias compartilhadas que se manifestaram através da situação que nós estamos vivenciando com essa pessoa, uma vez que isso, que trata-se de uma energia que foi criada em alguma existência nossa ou na existência de algum antepassado nosso. Não que nós somos culpados. Eu vou pedir perdão sendo que a pessoa fez um negócio comigo? Não. Nós apenas estamos assumindo a nossa responsabilidade por aquela energia ainda existir e estamos limpando essa energia da nossa vida. Aí ele fala assim, talvez seja útil dissecar as frases por um instante, porque quando digo tudo que você tem a dizer é sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado, da forma como você sentir isso, em qualquer ordem que lhe parecer certo, isso é bem simples. Mas o que você está de fato fazendo quando diz isso? Para mim, olha só, ele está falando para mim, porque o Dr. Hugh não ensina o significado das frases no curso que ele deu lá do Zero Limits. E o curso realizado, que é oferecido pelo Instituto da Morná Simeona, também não dá o significado das frases. Apenas entende-se que as frases, chuva leve, gota de orvalho e algumas outras ferramentas, elas não precisam de explicação. Mas o que você... Então ele fala, para mim, estou dizendo, sinto muito por ter sido inconsciente, por favor, me perdoe por não estar ciente de minha própria programação, de minhas próprias crenças negativas, de minhas lembranças do passado. Me perdoe por não estar alerta de um modo consciente e responsável, ajudando a criar esse problema que estou percebendo. É isso que você está realmente dizendo. Então, o seguinte é, obrigado, você está agradecendo a divindade, que é o termo que o Dr. Hugh gosta de usar. Algumas pessoas podem querer dizer Deus, tal, vida ou natureza, seja qual for esse campo da energia maior, do qual todos fazemos parte. Você está agradecendo por ter sido purificado desse problema. E gosto de terminar com eu te amo, embora você possa dizer a qualquer momento, mas se concluir com eu te amo, qualquer palavra para descrever o divino ou qualquer essência do universo, a essência de sua própria alma é o amor.
Ao dizer eu te amo, você está voltando a se fundir na essência da vida em si. Está voltando a se fundir com o divino e sua devoção pelo divino. Portanto, sinto muito, eu te amo, por favor, me perdoe e obrigado, são muito mais que apenas frases. Há uma energia e tanto por trás de cada uma delas. São quase uma combinação espiritual que destranca um cadeado, liberando os sentimentos interiores. Não importa se é um problema de perdão a alguém ou se é um problema de saúde para você ou outra pessoa. Independentemente do que estiver percebendo como problema, isso é o que você realmente está focando ao dizer essas 4 frases internamente para a sua ligação com o divino. Assim, de diversas maneiras, essa é a receita para qualquer problema que você jogue para cima de mim. Essa seria exatamente a mesma resposta, ok? Deixa eu só cumprimentar o pessoal que está chegando. Então, Ana, boa tarde. Boa tarde, Simone, Ruth, Meire. Boa tarde, Maribel. Boa tarde, Rafaela, Ruth, Camila. Boa tarde, Graça. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Gratidão pela presença de vocês. Vamos ver agora o que o entrevistador fala. Então, independentemente do que estivermos vivenciando como problema, é o mesmo processo. E eu, de fato, gostei das distinções. Foi muito útil entender o que estou agradecendo e o que lamento. Porque algumas pessoas escreveram dizendo: quando digo que lamento, parece que fiz algo errado, mas realmente não fiz nada de errado. Portanto, elas têm uma resistência em dizer sinto muito. Vou ver a resposta. Boa tarde, Márcia. Vou ver a resposta do Joe Vitale e depois eu vou dar a minha resposta. Essa é a questão número 1 sobre a qual as pessoas resistem. Eu diria que a primeira coisa que as pessoas resistem é assumir total responsabilidade por suas vidas. Total responsabilidade por suas vidas e total responsabilidade por tudo que acontece, que elas ficam cientes, que elas sabem que está acontecendo. Ninguém quer assumir 100% de responsabilidade por tudo. Principalmente porque essa situação de falar que é por causa do meu pai, é por causa da minha mãe, é por causa do meu marido, é por causa da minha sogra, é por causa dos meus filhos, é uma forma que a gente tem, é uma bengala que a gente tem para poder lidar com as situações da vida, colocando a responsabilidade no outro e nos isentando da ação. Eu não posso fazer nada porque é meu marido que é assim. Eu não posso fazer nada porque eu trago muitas dores da minha infância, muitas situações que aconteceram. Para o Ho'oponopono da identidade própria, tudo aconteceu porque nós estamos vibrando, porque nós carregamos uma energia e nós vibramos essa energia e atraímos aquilo que está vibrando da mesma forma. Isso significa que não existe culpados, mas existe uma energia que está presente em nós, que nós trazemos ou de experiências anteriores, de vidas anteriores, ou que nós trazemos dos nossos antepassados, que nós herdamos aí do nosso pai e da nossa mãe, e, portanto, está na nossa mão eliminar essa energia. Está no nosso poder, na nossa capacidade de eliminar essa energia. Olá, mãe, seja bem-vinda. Rafaela, seja bem-vinda. Lúcia, Ruth, Fabiana, sejam bem-vindas. Gratidão pela presença de vocês. Então, quando ele fala que as pessoas resistem a assumir total responsabilidade por suas vidas, eu concordo com o que ele está falando. Essa é uma grande questão, como eu disse no início da entrevista, porém é também a mais importante, porque em vez de intimidá-lo, ela lhe dá poder e o liberta para ser capaz de resolver as coisas que estão se passando ou que você percebe que estão se passando. Então, não é assumir a responsabilidade por 100% da nossa vida e pelas situações que nós tomamos consciência e falar assim, meu Deus, o que é isso? É coisa demais. Como que eu vou resolver isso? Eu não quero assumir isso para mim. Não, é olhar para essas coisas e falar assim, oba, cabe a mim mudar, cabe a mim modificar. Eu tenho poder de transformação. Eu tenho poder de mudança no momento em que eu faço a escolha pela purificação e eliminação dessa energia. E a outra é o sinto muito.
Ao longo dos anos, muitas vezes ouvi que as pessoas não querem dizer sinto muito. Elas se sentem como se tivessem feito algo ruim ou cometido um pecado ou crime, e conversei com o Dr. Hugh sobre isso. E ele me disse, bem, elas podem mudar para, por favor, me perdoe. Mas as pessoas ainda estão fazendo objeções até para isso, pois ofereci essa possibilidade. Ele disse, bem, elas não precisam dizer, mas uma solução melhor seria purificar a questão, dizendo sinto muito. Então, o que ele está falando é, você pode não usar essas frases para que você não carregue um peso e isso acabe gerando mais memórias de culpa ou o que quer que seja, mas o processo é esse, eu sinto muito pelas memórias, por essa energia que eu carrego, que eu trago de vidas passadas e que estão se manifestando na minha vida agora. Eu peço perdão pela forma como essa energia ainda está se manifestando na minha vida agora. E estou pronta para purificá-la. Eu sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata a essas memórias, porque agora eu posso eliminá-las da minha vida e posso seguir em frente dando um novo passo. Então, eu acho que é transferência de responsabilidade de não acreditar dos ancestrais antepassados e de vidas em outras épocas. Não acreditar, não tem como. Olha, a gente herda uma energia do pai e da mãe, do pai e da mãe deles, e tem aí uma comprovação científica de que nós carregamos DNA de várias gerações anteriores às nossas. Esses DNAs, essas energias, gente, elas estão no nosso corpo mesmo. Elas estão nas nossas células, nas células do nosso cérebro. Elas direcionam, conduzem a forma como nós pensamos. Mente consciente precisa de alimento, precisa ser informada, a gente precisa fazer estudo para que a gente possa fazer a escolha. Por isso que o Dr. Hugh fala, a relação mais importante é o Rani, mente consciente, e o Nihipili, mente subconsciente. Não é a Makua, a centelha divina e a criança interior. Não é. Não é. Porque enquanto o Rani, enquanto mente consciente não toma uma decisão de que eu vou transformar a minha vida e vou entrar nesse processo de purificação, essa transformação não acontece. Por quê? A transformação, ela nunca vai acontecer na mente consciente, tá? O nosso cérebro, ele pensa, ele tem capacidades evoluídas que nos auxiliam no processo de transformação. Mas o que está armazenado em nós, de energia, está na mente subconsciente, que é a que se conecta ao divino. Então, sem a mente subconsciente, só a mente consciente falando assim, meu pai do céu, elimina esse trem de mim, por favor, também não adianta. Não adianta. Quando uma pessoa faz uma oração com fé, o que ela está fazendo? Ela está se conectando à mente subconsciente. Ela está se conectando a uma parte que é o corpo físico, porque fé a gente sente no corpo inteiro. Não é intelectual. Não é, eu tenho fé, mas, sabe aquela história? O cara cai, segura num galho, tá lá num despenhadeiro, tá num abismo, tá segurando no galho, aí ele escuta uma voz, solte o galho. Não vou soltar, solte o galho, aqui é Deus, solte o galho, confie. Não vou soltar, porque aí não solta, porque não tem fé. Mesmo Deus falando diretamente, a pessoa não traz essa energia, é por isso. Mas começa com mente consciente, falando assim, eu vou purificar, eu vou acessar minha criança interior, eu vou entrar nesse processo, eu vou alimentar minha fé diariamente, eu vou ser grata todos os dias. Eu vou trazer a energia da gratidão, eu vou trazer a conexão com o Divino Criador diariamente e vou todos os dias agradecer minha criança por estarmos juntas.
e pedir perdão a ela pelas memórias que nós compartilhamos. É um processo que começa na mente consciente e vai para a mente subconsciente e depois a energia é entregue ao Aumakua. É por isso que, às vezes, a gente precisa do estudo, a gente precisa dos cursos, a gente precisa da conexão diária, do alimento diário para a mente consciente, para ela fazer essa escolha. Porque senão as pessoas resistem. É o que ele está falando, né? E é o que você está confirmando aí. Odete, seja bem-vinda. Ione. Depende se abrir para novos conhecimentos. Exatamente. Claudete, Regina, Ana Luísa. Boa tarde, Ana Luísa. Alia, boa tarde. Sejam bem-vindas. Então, quando você diz a frase, seja qual for o sentimento que surgir, é isso que você tem que purificar. Você purifica em cima disso, e já dei muitas palestras a esse respeito. E claro, fizemos os eventos Limite Zero, e as pessoas sempre levantam esse assunto do sinto muito. E eu digo, sabe, já fui a inúmeros enterros, e me aproximo da família e digo, sinto muito. Por que digo isso? Notei que outras pessoas dizem isso quando se aproximam. Há uma morte na família. Essa manhã eu estava falando com um cara cujo cliente havia sido diagnosticado com uma doença terminal. E estavam todos aborrecidos e eu disse, sinto muito. Por que eu diria isso? Não sou diretamente responsável, nem sei quem são as pessoas, mas de alguma forma sinto que a compaixão é a resposta apropriada. De alguma forma estou tentando demonstrar amor e conforto dizendo isso. Quando digo sinto muito ao divino, não penso que fiz alguma bobagem. Penso que não estava consciente e que todos somos conduzidos por nossa mente subconsciente. Nossa mente consciente é apenas a ponta do iceberg. A mente subconsciente é o propulsor, é o reator nuclear, é o galpão de toda essa informação e programação. E não temos noção do que está em nossa mente subconsciente. Dessa forma, com muita frequência, fazemos algo inconscientemente, independentemente de depois notarmos ou alguém frisar que o fizemos. Ou podemos estar numa situação em que temos algo que percebemos como um problema com outra pessoa, mas nem sequer vemos como inconscientemente participamos da sua criação. Portanto, digo, sinto muito porque eu não estava ciente. Por favor, me perdoe por não saber o que estava em minha mente subconsciente. Mas vamos trabalhar nisso agora. Obrigado por curar e apagar isso. E eu te amo. Aí o entrevistador fala assim, esse é um grande exemplo, porque você diria, sinto muito, se alguém está passando por uma situação triste. E se eu descobrisse que inadvertidamente magoei alguém de quem eu gosto, que algo ofendeu, diria que sinto muito por isso, entende? Mesmo não tendo feito de propósito, ainda sinto que devo dizer. Aí o Joe responde, isso é perfeito, é até um exemplo melhor do que eu acabei de dar, porque é isso que estamos dizendo. Estamos inadvertidamente agindo e pensando de um determinado modo que nos deu esse sentimento de que não gostamos. Sinto muito por isso, não sabia que isso ia acontecer. Sinto muito, por favor, me perdoe. Aí o entrevistador fala assim, seguindo essa linha, é muito importante assumir responsabilidade. Tem algumas perguntas aqui que julgo relevantes, principalmente pela época em que estamos vivendo. Uma pessoa escreveu, ainda estou pasma por ser minha culpa, principalmente pela atual situação no Japão. Estou tentando entender e estou disposta a confiar no processo. O Joe fala assim, fico contente que ela esteja disposta a confiar no processo, pois a grande chave para fazer com que tudo dê certo é a confiança. Quando fiz o primeiro seminário com o Dr. Hewlett, estávamos falando sobre isso. E antes ele havia me perguntado, você já ouviu a frase, você cria sua própria realidade? E eu disse, sim, sou um dos caras que escreve sobre isso. Até subo num palanque para falar a respeito. E ele disse que se alguém surgir em sua vida, como alguém surgiu na dele, e essa pessoa for um criminoso, doente mental, ele também não ajudou a criar essa realidade? Em outras palavras, se você criar sua própria realidade, não há furos nem cláusulas de fuga. Não há cantos escondidos que você não tenha criado. Se você criar sua própria realidade, e o Japão agora estiver em sua realidade,
por tabela, você só pode ter tido alguma participação na criação disso. Boa tarde, boa tarde. Vou responder as dúvidas depois, ok? Rita, boa tarde. Verônica, boa tarde. Ah, pois é, mas vai ficar gravado. Gente, eu vou ler isso aqui de novo, tá? Se você criar sua própria realidade e o Japão agora estiver em sua realidade, por tabela, você só pode ter tido alguma participação na criação disso. Agora, quando está olhando o Japão, a verdadeira questão é como você se sente a respeito disso por dentro. Se estiver olhando isso como um acontecimento neutro, sobre o qual não se sente de uma forma ou outra, provavelmente está bem. Se estiver olhando a questão e dizendo, oh meu Deus, como isso aconteceu, ou disser que catástrofe terrível, ou oh meu Deus, onde está Deus, o diabo está aí, qualquer desses sentimentos está se transformando num problema. Você está olhando a questão e já não está mais feliz, já não está mais nesse momento com gratidão. Está olhando aquilo como um problema. Isso é o que você tem que purificar. Bom, eu já não concordo tanto com isso. Eu acho que a minha percepção é que se você toma consciência de um problema, você participa dele. E o Dr. Hugh fala, nós não temos consciência da quantidade de memórias que nós carregamos e que nós compartilhamos com a humanidade. Tomamos consciência de algo, esse algo tem um registro de energia interno em nós que está gerando essa situação. Então, sempre nós podemos realizar o processo de purificação. E quantas vezes você pode fazer o Ho'oponopono? O Dr. Hugh sugere que seja o tempo todo. O tempo todo. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, gota de orvalho, chuva leve, qualquer ferramenta a cada instante, porque a cada momento nós estamos vivenciando situações, estamos tomando consciência de situações, temos registros de memórias que nós nem sabemos que nós temos, que a gente pode já ir eliminando. Então, faça a purificação o tempo inteiro. Faça o uso das ferramentas o tempo todo. Porque aí você já vai purificando, já vai eliminando uma energia compartilhada e às vezes uma energia que se manifestaria na sua vida e que você se preserva de que ela aconteça. Então ele fala agora, o entrevistador. Então você tem que pegar esse processo de purificação para a ideia ou os sentimentos até chegar ao ponto de estar limpo. Aí o Joe Vitale fala assim, e chegar ao ponto de estar limpo. Nesse ponto, você talvez esteja inspirado a fazer algo sobre o Japão, ou talvez se sinta inspirado a tocar sua vida e fazer algo útil aqui. Realmente não sei, mas será algo ímpar para cada pessoa. De verdade, não saberemos então. Queremos prosseguir purificando, limpando para que possamos ouvir a inspiração. Então, isso eu já venho falando há mais tempo. Boa tarde, Catiane, seja bem-vinda. Marcela, qual que é o processo? O tempo todo eu purifico, escuto a inspiração e ajo. Eu purifico, escuto a inspiração e ajo. Eu purifico, escuto a inspiração e ajo. Se tem um problema, uma situação difícil que eu estou vivenciando, eu purifico, escuto a inspiração e ajo. Eu não fico... É claro que essa ação, ela pode vir do ego. E nós lemos o Limite Zero, e até aqui no próprio Marco Zero, em algum momento, é falado que nós não temos como saber se um pensamento, uma ideia, uma proposta, uma forma de agir vem da inspiração ou do ego. Não tem como a gente saber. Mas quanto mais a gente purifica, mais a gente recebe inspiração. E mais a gente pode agir com confiança. Vai dar certo? Vai ter o resultado que nós queremos? Vai vir aquilo que nós desejamos? Pode ser que sim, pode ser que não. Até porque algumas das situações que nós vivenciamos, o Dr. Hugh fala no livro Limite Zero, que pode ser causada pela inteligência divina, por Deus. No livro Limite Zero tem uma parte aqui, deixa eu ver se eu vou encontrar, né? Que ele pergunta para o Joe Vitale, ele fala assim, você sabe
Como saber se o que está acontecendo, uma pessoa que tem câncer, tá? Como que você sabe que essa pessoa teve câncer por causa de uma memória ou porque a inteligência divina entendeu que era necessário para essa pessoa ter esse problema de saúde na vida dela, para que ela pudesse aprender algo, para que ela pudesse superar algo, para que ela pudesse, a família, vivenciar uma situação? Como que a gente sabe? Aí a resposta do Dr. Hugh para o Joe Vitale é: nós não sabemos, nós não temos como saber. Acho que eu não vou encontrar hoje não, queridos, mas depois eu trago essa leitura para vocês. Não é possível você saber se algo está sendo gerado por uma memória ou pela inteligência divina, que coloca um desafio, que coloca um problema, que coloca uma doença, que coloca uma situação na nossa vida, para que a gente possa superar e evoluir enquanto seres espirituais, seres energéticos, seres conectados ao divino que somos. Deixa eu só ver aqui. Acho que eu não vou encontrar essa parte. Aqui, ó, achei. Vamos lá. Em determinado momento do evento, o Dr. Hugh voltou a se dirigir a mim. Ele perguntou: Joseph, como você sabe dizer se uma coisa é uma memória ou uma inspiração? Eu não entendi a pergunta e disse isso a ele. Aí ele perguntou de novo: como você sabe se uma pessoa que contraiu câncer transmitiu a doença para si mesma, através da memória, ou se ela lhe foi transmitida pelo divino como um desafio destinado a ajudá-la? Fiquei em silêncio por um instante enquanto tentava assimilar a pergunta. Como você sabe quando um evento é proveniente da sua mente ou da mente do divino? Não tenho a menor ideia, repliquei. Nem eu, declarou o Dr. Hugh. E é por esse motivo que precisamos fazer uma limpeza constante. Precisamos purificar tudo, já que não temos nenhuma ideia do que é uma memória e do que é inspiração. Fazemos a limpeza para chegar a um lugar de limite zero, que é o estado zero. Ok? Essa leitura que eu fiz à parte está no limite zero, tá? É do limite zero essa leitura. Essa que eu fechei aqui antes de falar com vocês onde que estava. Mas, enfim, é do limite zero. Depois eu olho e passo para vocês. Então, não tem como a gente saber se uma situação que nós estamos vivenciando é ocasionada por memórias ou pelo divino criador, que nos coloca uma situação com o propósito de nos ajudar. O processo é purificar sempre, limpar sempre. Então, mesmo que a situação, mesmo que a gente não sinta nada diante de uma situação, a gente continua o processo de purificação, continua limpando essas energias para que elas não se manifestem como memórias, para que essas memórias já possam ser eliminadas e o que acontece conosco, a gente entenda que é uma energia do Divino Criador para o nosso crescimento. Então, Shelly, querida, eu fechei a página, vou olhar aqui de novo, mas vou continuar a leitura, tá bom? Então, boa tarde a todos que estão assistindo, gratidão pela presença de vocês. Então, o entrevistador fala assim: então, você tem que pegar esse processo de purificação para a ideia ou os sentimentos até chegar ao ponto de estar limpo. Aí o Joe Vitale fala assim: e chegar ao ponto de estar limpo, nesse ponto, você talvez esteja inspirado a fazer algo sobre o Japão, ou talvez se sinta inspirado a tocar sua vida e fazer algo útil aqui. Realmente não sei, mas será algo ímpar para cada pessoa. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Aqui, ó, página 48 do livro Limite Zero, tá bom? Na página 48 do livro Limite Zero, no capítulo A Chocante Verdade a respeito das intenções, está essa parte em que o Joe Vitale conversa com o Dr. Hugh a respeito do que acontece conosco. É inspiração, é ação do divino ou memórias.
De verdade, não saberemos então. Queremos prosseguir purificando, limpando, para que possamos ouvir a inspiração. O que a maioria de nós está fazendo é apenas agindo. Nem sequer estamos agindo. Estamos reagindo às outras pessoas, reagindo a pensamentos, reagindo a novos boletins. Estamos reagindo à vida. Gente, isso é... Quem tem o marco zero, marca essa parte. É a minha sugestão. Vou até marcar, é isso que a gente está fazendo na maior parte do tempo. A gente fica reagindo à vida. Acontece uma coisa, eu reajo. 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 Não estamos respondendo, não estamos sendo inspirados, não estamos vindo de um lugar com uma ligação com o divino. Com essa limpeza constante, podemos chegar lá. Eu vou terminar a nossa leitura com esse fechamento aqui do Joe Vitale, inclusive para reler isso amanhã, quando a gente retorna às 14 horas para a continuação da nossa leitura. Então, eu vou fechar lendo de novo. O que a maioria de nós está fazendo é apenas agindo, nem sequer estamos agindo. Estamos reagindo às outras pessoas, reagindo a pensamentos, a novos boletins, estamos reagindo à vida. Não estamos respondendo, não estamos sendo inspirados, não estamos vindo de um lugar com uma ligação com o divino. Nós estamos descontrolados, desequilibrados. Primeiro porque os nossos pensamentos assumem todo o controle. Então começa a pensar. Estou fazendo isso certo, se isso aqui é desse jeito, o que essa pessoa falou comigo, como que eu vou resolver isso? E a gente não consegue parar essa mente consciente. E muito menos equilibrar com as nossas emoções, com aquilo que a gente está sentindo na hora. A gente fica desequilibrado. E a busca do Ho Oponopono é o equilíbrio. Mente consciente, mente subconsciente, mente superconsciente, para que a gente possa agir. Eu purifico, eu recebo a inspiração e eu ajo. Vai dar certo sempre? Não vai. Ontem mesmo eu voltei a patinar no gelo com os meninos e o meu mais novo fez uma coisa lá com o mais velho levou um tombo, gente. Mas um tombo de cair com o corpo inteiro na patinação do gelo, assim, na pista de gelo. Mas eu fiquei tão brava com o mais novo que depois eu fiquei pensando assim, gente, o que essa situação trouxe de energia? Que memória é essa que existe em mim? Que a minha criança interior assumiu totalmente o controle e eu fui brava no meu mais novo, falando com ele porque ele tinha feito aquilo. Aí depois que eu acalmei, passou, sentei com ele, pedi desculpa, mas o processo é pedir perdão por essas memórias que eu compartilho ainda com os meus filhos que me desequilibram, que me tiram o equilíbrio entre eu ver a situação, purificar, receber a inspiração e assim depois agir para que essa energia não precise se manifestar novamente. Esse é o processo. E aí fica o convite aí para a gente caminhar. Significa que vai sempre resolver? Sempre? Não, a gente tem muita memória. Muita coisa ainda vai acontecer. Mas o exercício é, opa, perdi o controle. A criança assumiu. Por que ela assumiu? Normalmente a gente não sabe. A gente pode aí vasculhar. Mas o mais importante, peço perdão por essas memórias que me tiraram do controle e que a Uniripilha assumiu. Peço perdão por elas, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. E peço ao Divino Criador que as purifique e transmute-as em pura luz para que elas não precisem se manifestar mais. E é esse o processo. Caminhada, jornada, e nós seguimos aí juntos nessa jornada. Gratidão pela presença de vocês, por essa leitura aí comigo. E amanhã nós continuamos a leitura do livro Marco Zero a partir desse ponto, relendo isso aí, ok? Gratidão, achou, né, Shelly? Que bom. Gratidão, Ruth, que bom que você também encontrou. Alessandra, gratidão, Catiane, Audiceia.
Fiz isso com o gato da minha irmã, fiquei com tanta raiva que fiquei tonta porque desorganizava. Gente, a gente tem hora que a gente não sabe. E a energia vem, a gente perde o controle, a criança assume. E nós fazemos coisas que a gente depois fala assim, por que que eu fiz isso desse jeito? Limpa, purifica. Essa energia que se manifestou nessa situação, eu peço perdão por ela ainda existir em mim. Sinto muito por essa energia compartilhada com o gato, com o meu vizinho, com a minha irmã, com os meus filhos, com a minha mãe. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata e caminhamos purificando. É esse o processo, ok? Shelly, querida, Audiceia, boa tarde. Camila, gratidão. Arlete, gratidão. Muito chão pela frente. Nunca desistir, é isso aí. Mahalo de coração também. Arlete, gratidão. Camila, gratidão. Audiceia, Shelly, Ana Luísa. Corte novo, Gente, eu mesma cortei meu cabelo. Fui lá, fui cortar as pontas. Olha o que eu fiz. Vira e mexe, eu achava um fio e ia cortando, e deixei desse tamanho. E é assim, vamos lá. Vamos nesse processo aí. O que tem que acontecer, a gente vai cortando, vai eliminando, para que o novo venha. Estação nova, corte novo. Cada dia aprendendo um pouco mais, é isso mesmo. Gratidão, acabou de acontecer. Aproveita, aconteceu, purifica agora essa energia para que ela não precise retornar mais. Elaine, gratidão. Ruth, limpar, purificar. Verônica, gratidão. Gratidão também. Queridos, mahalo, queridas, né? Mahalo de coração pela presença de vocês. Gratidão pelo nosso estudo, por essa jornada juntas de purificação e eliminação dessas energias que não nos servem. E voltamos amanhã, às 14 horas, para a última leitura dessa semana, leitura e estudo do livro Marco Zero. Tem medo de cortar, né? Coragem, vamos lá. Cortou também, Audiceia? Pois é. Gente, esse trabalho de profissional que tem que fazer, né? A gente não tem que ficar cortando o nosso cabelo, não. Mas é porque prioridades, assim, o que a gente economiza, a gente usa com outras coisas e a gente vai experimentando algumas coisas novas também. Nunca tinha cortado meu cabelo, nunca. Então, essa semana fiz algo novo na minha vida pela primeira vez. Olha só, isso é uma sensação que é interessante também, fazer algo diferente, algo que eu nunca tinha feito na minha vida aos 44 anos. Então, está sendo uma experiência gratificante também nesse sentido, né? Até para ver se é algo que eu sei fazer ou não. E é isso aí. Queridos, gratidão pela presença de vocês e voltamos amanhã às 14 horas. Mahalo de coração e até lá, aloha!